Jesus me deu um carro novo de presente, eu não esperava por isso e eu vim contar pra vocês esse testemunho. Gente, eu orei muito, perguntei a Deus se eu podia contar, porque eu sei que a internet, né, tem pessoas que não torcem pelo seu bem, né? E o Senhor hoje de manhã me deu uma palavra que está em Isaías 12, onde ele fala que pra gente glorificar o nome dele e fazer com que toda a terra saiba do que ele tem feito por nós. Por isso eu decidi vir aqui contar pra vocês. Então, só para contextualizar vocês, eu quero que vocês entendam que eu vim de um lugar onde a vida estava totalmente destruída. E, gente, nem nos meus maiores sonhos eu tinha, assim, esperança que isso acontecesse. Assim, eu pensava nisso, eu ficava, assim, desejando. Porque para mim era algo tão distante que eu não ousava nem sonhar. E Deus fez isso de forma sobrenatural. Eu costumo falar com as meninas que quando a gente pede algo para Deus, a gente pergunta, a nossa mente automaticamente começa a perguntar no como. Como que eu vou fazer isso? E como a nossa mente ela não consegue criar um caminho, porque parece algo assim inalcançável, muitas vezes a gente desanima. Só que Deus não te chamou para lutar com a sua própria força. Deus te chamou para ter fé e crer que, como na palavra dele diz, ele é soberano para fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos, né? Porque nós somos falhos, mas ele é todo poderoso. Então, eu não estava com a expectativa de trocar o meu carro, eu tinha um Gol 1.0, mas o Senhor fez toda a obra acontecer, gente. Milagre a gente não explica, né? Eu sempre falo isso com as meninas. Lógico que quando você está no lugar certo, quer dizer o quê? Quando Deus chamou, se eu não me engano, Gideão, ele estava malhando o trigo no Argar. Quando Deus chamou Davi, ele estava cuidando das ovelhas. Quando Ruth encontrou Boaz, ela estava colhendo trigo. Então você tem que estar agindo, né? Deus vai derramar, é como se fosse um sopro. Ele sopra uma unção e traz as possibilidades daquilo acontecer, tá? Então, por exemplo, eu estava trabalhando, ele me deu a oportunidade de dirigir um carro como esse, e eu comecei a falar, meu Deus, que carro lindo. Eu queria muito Compass. E eu comecei a falar com várias pessoas. As pessoas do meu trabalho são testemunhas. Eu falei isso para umas 4, 5 pessoas, que eu estava apaixonada pelo Compass e eu queria muito um Jeep Compass. Comecei a falar. E a minha pastora tinha me mandado uma mensagem, mais ou menos um mês antes, falando comigo assim, Thamissa, eu vou entrar num propósito de jejum e oração e eu vou orar para que Deus te dê o carro que está no coração dele. Ela me falou isso assim, do nada. Eu só falei amém, porque eu não estava cogitando trocar de carro. E assim, esqueci disso, passou. E aí Deus trouxe essa oportunidade de eu entrar no carro, e eu acredito muito no poder da palavra, né? Porque eu não tinha expectativa de trocar, mas a partir do momento que eu entrei, que eu andei no carro, eu falei, que carro top, esse carro é maravilhoso, vai me ajudar muito no meu trabalho, eu quero um Compass. Mas assim, eu não sabia nem como que eu ia fazer isso, eu pensava assim, que eu ia ter que fazer um processo, vender o meu carro,